Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa é um programa muito especial, preparado com muito carinho para você, seguidor do Rio Maframix. E hoje eu trouxe um assunto muito especial que está aí para conhecimento de vocês. Todo mundo conhece o que é um raio-x, né? E aí eu trouxe uma inovação com um médico muito legal, que é o Dr. Felipe Negrão, para contar para nós sobre radiologia intervencionista. É algo que vem aí conquistando, né, o serviço da radiologia e ajudando muito as pessoas aí para fazer diagnóstico, né, exames. Então eu convido o doutor Felipe Negrão. Tudo bem, doutor? É uma honra tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto tão importante aí para os nossos seguidores. Legal. Quero agradecer a enfermeira Lucimara pela oportunidade e pelo convite. Né? Eu gosto bastante de falar sobre radiologia intervencionista e quero também cumprimentar aí todos os telespectadores, os ouvintes, né? E vai ser bacana conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto. Doutor, conta para nós assim, como é que surgiu essa área da radiologia intervencionista? Porque assim, todo mundo conhece aí, fala, eu fiz um raio-x do meu braço, da minha perna, né? Mas esse assunto é tão novo, né? A radiologia intervencionista, e eu acredito que as pessoas não ouvem falar sobre esse assunto, né? Então gostaria que o senhor contasse para nós aí um pouquinho sobre isso. Então, assim, na realidade, muita coisa, né, de tecnologia surgiu nos últimos anos e não por acaso, né, dentro da medicina também muita coisa acabou se desenvolvendo. E dentro da radiologia, que é uma especialidade médica bastante atrelada à tecnologia, diversos procedimentos, e tanto de diagnóstico, né, não invasivos, quanto também procedimentos invasivos acabaram surgindo no passar do tempo, né? Então, assim, desde a invenção lá dos primórdios, né, do raio-x, né, que não faz tanto tempo assim, como muita gente pode achar, né, que o raio-x é uma coisa tão antiga assim, mas na realidade é ali de 1895, né, basicamente ele 1900, e depois de bastante tempo surgiu a tomografia, a ressonância, né, que são aparelhos que não são tão antigos assim, né? E baseado nisso surgiu muitos estudos, né? Muita coisa evoluiu dentro da medicina. E com isso surgiu a especialidade da radiologia intervencionista, né? A radiologia intervencionista nada mais é do que uma especialidade médica que abrange procedimentos invasivos, na qual o radiologista intervencionista, orientado por esses exames de imagem, né? Então, ultrassom, tomografia, eventualmente ressonância, o aparelho da hemodinâmica com fluoroscopia, né, orientado por esses exames, o radiologista intervencionista consegue fazer procedimentos minimamente invasivos, né, muitas vezes utilizando-se de pequenas agulhas, catéteres, e com isso a gente consegue fazer esses procedimentos sem a necessidade de cortes cirúrgicos maiores, né, como eram realizados no passado. Isso é uma inovação, assim, que muitos problemas cardíacos, neurológicos, né, doutor, podem ser resolvidos através desses exames com os médicos radiologistas intervencionistas hoje, né? Com certeza, com certeza. A radiologia intervencionista é uma especialidade híbrida, né? Então, na realidade, assim, dentro da radiologia, a gente pode conversar um pouquinho mais, depois explicar um pouquinho sobre isso, né? Enfim, mas dentro da radiologia intervencionista, né, só adiantando um pouquinho, existem algumas, por assim dizer, subespecialidades, né? Então, dentro da radiologia intervencionista, que é esse grande grupo, né, existe a parte da cardiologia intervencionista, né, hemodinâmica, que normalmente são os médicos cardiologistas, né, e cirurgiões cardíacos que realizam os procedimentos. E existem também a parte de radiologia terapêutica, né, que além do radiologista, também pode realizar o neurologista ou o neurocirurgião. Doutor, me diz uma coisa, como que os médicos radiologistas se tornam médicos radiologistas
intervencionistas. É porque é algo novo, então é para a gente assimilar na nossa cabeça, né? Entender um pouquinho dessa área. Não, é ótimo, ótima pergunta. E até porque, assim, eu vejo no meu dia a dia muita gente confundindo, né? E é normal isso, né? Tranquilo, é natural. Mas muita gente que não é da área confunde até, por vezes, né, o técnico em radiologia com o médico radiologista. Isso é normal, assim, é cotidiano, né? A gente vê bastante. E além disso, agora a gente está trazendo mais um complicador, né, que é o médico radiologista intervencionista. Então é mais uma coisa, né? Para se tornar um médico radiologista intervencionista, então é essa especialidade que é híbrida, né? Então ela é uma subespecialização dentro da medicina e ela tem como pré-requisito que seja um médico, né, graduado em medicina, então 6 anos, né, de graduação, e depois disso tem como pré-requisito uma das especialidades, ou radiologia e diagnóstica por imagem, ou cirurgia vascular, tá? Isso para ter a especialidade como radiologia intervencionista, né? E subsequente a especialização daí na área específica de radiologia intervencionista. Lembrando que dentro do grande grupo de radiologia intervencionista, né, como eu lhe falei antes, tem também a parte de neuroradiologia terapêutica, que tanto o neurologista quanto o neurocirurgião podem fazer essa subespecialidade, quanto também a parte de hemodinâmica dentro da cardiologia, né, que daí normalmente é o cardiologista que faz. Nossa, é tanto assunto interessante, né, para explicar para as pessoas, assim, de saúde, porque saúde é algo muito amplo e que a gente precisa estar realmente informando as pessoas para que elas possam conhecer aí que existem várias terapias, né, para melhora da saúde delas, né, doutor? E com tudo isso, tem alguns benefícios da radiologia intervencionista, ela pode trazer para as pessoas. Quais são esses benefícios, né, que a gente fala aí? Perfeito. Então, com o advento dessa nova tecnologia, né, surgiram vários benefícios, né, para o paciente, que, enfim, é o nosso objetivo final, né, dentro da medicina, né. E, assim, o principal, assim, voltando, né, um pouquinho no tempo, né, eu gosto de lembrar que antigamente existia uma máxima assim dentro da medicina, né? Não é do meu tempo, é claro, né? Eu sou novo, mas é uma coisa que a gente escuta, né? Falar que dentro da medicina há um tempo atrás existia aquela máxima de grandes incisões, grandes cirurgiões, né? Hoje em dia isso daí está se tornando exatamente o oposto, assim, sabe? Então, primeiro surgiram tecnologias para fazer cirurgias videolaparoscópicas, né, no qual o cirurgião entra pequeno orifício no abdômen, entra com uma câmera, com aparelhos, né, específicos para realizar procedimentos menos invasivos, né, e assim, baseado nessa mesma premissa, né, nesse mesmo raciocínio, surgiu a radiologia intervencionista. Então, a gente consegue fazer hoje por pequenos pertuitos, né, através de pequenos pertuitos, que a gente entra por pequenas agulhas, né, pequenas incisões, a gente consegue entrar com catéteres, né, navegar dentro do sistema vascular do paciente, né, quer seja o sistema arterial, venoso, enfim, a gente consegue, através dessas pequenas incisões, pequenos pertuitos, fazer o tratamento adequado para o paciente, né. Com isso, o que isso acarreta? Uma resposta melhor, assim, mais rápida do paciente no pós-operatório, né? Então, o paciente consegue retornar às suas atividades normais, né, do cotidiano, de forma mais rápida, né? E muitas vezes até sem necessidade de internamento, né? A gente consegue fazer muitos procedimentos hoje ambulatorialmente. Então, o paciente vai para o hospital ou para a clínica, enfim, consegue fazer o procedimento e ir para casa no mesmo dia. E a recuperação, com certeza, é muito mais rápida, né, doutor? Muito mais rápida. A pessoa pode ficar junto com a sua família, hoje não precisa mais ficar hospitalizada, né? Exato. Doutor, quais são os principais procedimentos da radiologia intervencionista? Então, legal. A radiologia intervencionista ela pode ser assim subdividida em procedimentos endovasculares, que são aqueles
que a gente navega dentro do sistema vascular, né, pelas artérias do paciente ou veias, né, do paciente, e aqueles procedimentos percutâneos propriamente ditos, né, que vamos assim dizer que a gente daí não navega pelo sistema vascular do paciente, né. Então, subdividindo assim a radiologia intervencionista nesses dois grandes grupos, né, a gente consegue dizer assim que dentro dos procedimentos percutâneos existem os que a gente realiza de forma mais rotineira, que são as punções e biópsias, né, que a gente entra normalmente no trajeto mais rápido, mais curto, né, da pele até o órgão-alvo ali que a gente está, né, a lesão-alvo que a gente está definindo do procedimento. A gente entra com uma agulha ou com um catéter para fazer uma drenagem. Daí, dentre esses procedimentos, né, alguns exemplos, por exemplo, punção aspirativa da tireoide, né, que é um procedimento comum, muitas pessoas têm nódulos de tireoide, cistos, a gente consegue realizar uma punção ali guiada por ultrassom. Tá? Existem diversas biópsias percutâneas, né, tumores hepáticos, tumores de próstata, enfim, em diversas regiões do corpo, inclusive tumor ósseo a gente consegue fazer com agulhas e materiais específicos, né, a gente consegue fazer essa biópsia. Né, ainda dentro da radiologia percutânea também tem os procedimentos de ablação tumoral, tá? Que são, claro, casos selecionados, e isso deve ser feito com uma abordagem multidisciplinar, né? Também com o colega oncologista, né? Mas alguns pacientes selecionados a gente consegue fazer ablação do tumor, que é um tratamento via percutânea com a radiologia intervencionista, para fazer o tratamento desses tumores, né? São pacientes que normalmente não têm condições clínicas para fazer cirurgia, a gente consegue, através de uma agulha, realizar a apoptose ali da célula tumoral, né? E com isso tratar o paciente, né? Resolver aquele tumor. Claro que são pacientes selecionados, isso em conjunto com a oncologia. Né? Isso são inovações, né, doutor? Aí sim, que, nossa, meu Deus, tem coisa para ajudar as pessoas, assim, que a gente não imagina, né? Sim, sim. E tem muita coisa, né? Dentro ainda tem a parte da endovascular que eu não falei, né? A parte da endovascular tem os tratamentos mais óbvios, assim, que o pessoal normalmente já conhece, né? Que é tratamento de lesões de estenoses, né? Estreitamentos vasculares, né? Quer seja de artérias periféricas ou viscerais. Tratamentos de aneurismas também que a gente faz, né? E tem também tratamentos por meio de embolização. A gente consegue fazer embolização de alguns tumores, certos tumores. Conseguimos fazer embolização de tumores às vezes benignos, por exemplo, miomas, né? Algumas pacientes mulheres têm miomas que são sintomáticos, né? Tem sangramento, tem dor abdominal, né? Muitas vezes são miomas grandes que estão ocasionando uma dificuldade de gestação por conta desses miomas. A gente consegue, por meio da radiologia intervencionista, realizar a embolização seletiva desses miomas, né? Então a gente entra com um catéter lá na artéria que está nutrindo esse tumor, né, esse mioma, e consegue fechar essa artéria para esse tumor reduzir o tamanho e melhorar os sintomas da paciente. Doutor, para todos esses procedimentos aí da radiologia intervencionista, as pessoas precisam receber uma dose de anestesia geral? Como funciona isso? Normalmente a gente vê cada caso individualizado, né? Então, grande parte desses procedimentos a gente consegue realizar com uma sedação consciente, que a gente chama, né? Então, é uma dose baixa de anestesia, né, de anestésico. O paciente faz uma sonolência, né? Muitos pacientes acabam adormecendo na mesa, né? Mas muitos ficam acordados e tranquilo. Mas isso a gente sempre realiza de forma individualizada, né? Uhum. E cada caso é um caso, então a gente tem que ver assim, né? E eu até brinco durante alguns procedimentos que eu faço, né, que o paciente está acordado, mas não está sentindo dor. E eu até brinco com o paciente, né, que às vezes ele não associa, né, essa questão de estar acordado lá sem sentir nada, ele acha que não estão fazendo nada com ele, né? Mas é uma cirurgia, então a gente está fazendo uma pequena cirurgia, por mais que o paciente esteja acordado ali, né? É uma coisa bem delicada, né? Doutor, quais são as expectativas aí futuras para a radiologia intervencionista, né? Assim, na nossa cidade é algo que está começando
que está crescendo, a gente está plantando uma sementinha aí para estar germinando futuramente, né? Como seria isso, doutor? Com certeza. Então, é até difícil um pouco falar sobre o futuro da radiologia intervencionista, né? Porque a gente vê de forma rápida as coisas evoluindo dentro dessa área, né? Mas, assim, a minha expectativa é que a radiologia intervencionista se torne cada vez mais comum, tá? E fora dos grandes centros, que hoje é uma coisa que é relativamente mais comum nos grandes centros, né? A gente vê pouco assim fora dos grandes centros. Então a expectativa que eu tenho é que ela aumente, né? Fora dos grandes centros, que surjam novas opções terapêuticas para, enfim, uma infinidade de outras doenças, né? A gente tem essa expectativa também. E, enfim, eu sou um entusiasta aí na especialidade, né? Eu gostaria de ver a radiologia cada vez mais, intervencionista cada vez mais presente assim, no dia a dia das pessoas. E tem alguns desafios aí pela frente também, né? Então, com as operadoras de saúde, né? Reconhecimento da especialidade e das estratégias terapêuticas, né? Para entrar no hall, né? de procedimentos autorizados pelas operadoras. Tem alguns desafios assim pela frente, mas eu acho que tem tudo para crescer bastante. Assim. E o próprio universo vai conspirar, né, doutor, para ajudar com certeza, porque hoje as pessoas, todos os tipos de terapias, né, de ajuda para a melhora do quadro das pessoas que estão aí com algum problema de saúde, né, para fazer o seu diagnóstico, para ter qualidade de vida. Então, a radiologia intervencionista, ela está chegando aí lentamente, mas eu tenho certeza que para o futuro a gente vai ter grandes possibilidades de ajuda e mais uma forma de poder recuperar a saúde das pessoas. Eu sei que o doutor é esse entusiasta, eu tenho certeza que Deus vai lhe iluminar muito para que o senhor consiga, né, tornar realidade esses seus objetivos, esses seus sonhos, né? Então, por isso eu trouxe o senhor para contar aí para nossa cidade, que hoje a gente tem, né, está crescendo, começando e plantando uma sementinha sobre a radiologia intervencionista. Muito obrigada pela sua presença aqui. Perfeito. Eu que agradeço. Um grande beijo, abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde, preparado com muito amor e carinho para você. Fiquem com Deus.